Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe grandemente o nosso dia de hoje, que a presença dele seja grandiosa, sentida na nossa vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 11 do livro de Mateus, um livro lindo que está nos trazendo muito ensinamento, que está trazendo a palavra do Senhor cheia de detalhes, né, na nossa vida. Como é lindo quando a gente pega para meditar na palavra de Deus. A meditação é quando nós fazemos uma leitura pausada, procurando entender cada versículo, cada trecho ali, qual o verdadeiro significado, né, que está trazendo para nós. Então é isso que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs, amém? Bom dia, irmã Damiana, Dilma, seja bem-vinda, tá bom? Vamos lá. Esse capítulo 11, ele traz para nós sobre o Messias que confronta, mas também conforta, tá? Ele conforta, mas ele confronta. Tá bom? Esse é o significado do capítulo de hoje. Então, aqui, Jesus, ele revela mais claramente quem ele é. É isso que nós vamos ver aqui em Mateus 11. Ele vai se revelar claramente quem ele é. Ele responde às dúvidas de João Batista, porque João Batista, em um determinado tempo, ele tem dúvidas quanto ao Messias. Então, aqui, isso também nós vamos ver, tá? Jesus confronta a dureza das cidades que não se arrependem e encerra um convite poderoso. Quando ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então ele encerra esse capítulo com esse convite para nós. Então vamos ler do versículo 1 ao 3, quando fala de João Batista, que João envia mensageiros até Jesus. Diz assim: quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. 2. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então aqui, olha só, João Batista foi preso por Herodes, certo? Que está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 3. Então nesse acontecido aqui, João Batista estava preso por Herodes. Então ele estava confuso por causa das circunstâncias que estavam acontecendo. Então, mesmo sendo o precursor, o que é o precursor? Aquele que vem na frente, aquele que vai na frente. Então, mesmo João Batista sendo o precursor, ele esperava talvez um Messias mais político, mais guerreiro, né? Ele só anunciava, mas ele não sabia como seria. Então, isso mostra que a fé pode ser atacada pela dúvida, especialmente em tempos difíceis. Então, a fé, ela pode ser atacada pela dúvida, não se esqueçam disso. Mas se você tem fé, você começa a buscar todas as provas, né, todos os sinais para que você se mantenha em fé. Esse é o posicionamento de uma mulher de fé. Então, aqui no caso, naquele momento, João Batista, ele estava passando por aflições, por grandes aflições, porque ele estava preso. E Jesus, olha só o que Jesus fez. Ao invés de Jesus confirmar imediatamente a identidade dele, ele mandou a resposta assim, ó. Ele demonstra as obras que ele está fazendo para que se confirme. Ele não responde imediatamente, sim, eu sou o Messias. Não, ele responde a pergunta de João Batista com as obras que ele está fazendo. Olha só o verso seguinte, ó, de 4 a 6. Jesus responde: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam,
Os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonaram a sua fé em mim. Então, olha só como que Jesus responde. Entende como é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é perfeita. Por isso, a importância do nosso conhecimento da palavra. Porque muitas vezes o Senhor vai nos responder por sinais. Ele vai mostrar os sinais da obra dele na nossa vida. Para que a gente entenda que sim, que é Ele falando na nossa vida, que é Ele operando sobre nós. Versículo de 4 a 6 que eu li. Pronto. Aí fala assim, ó, completando aqui que eu trouxe, que é a resposta de Jesus a João. Então Jesus responde apontando as obras proféticas cumpridas, que foi o que ele fez. O porquê que são obras proféticas? Porque está escrito lá no Antigo Testamento, em Isaías 35, de 5 a 11. E então, Jesus confirma que é o Messias. Em Isaías lá confirma que ele é o Messias, porque através das obras dele seria confirmado que ele seria o Messias. Então Jesus, ele se apresentou ali a João Batista de uma forma que João não esperava, por isso houve dúvida. Mas o verdadeiro discípulo, ele não se ofende com os caminhos inesperados de Deus. O verdadeiro discípulo, aquele que carrega o amor de Jesus, aquele que carrega a fé em si, ele não se desaponta com os caminhos inesperados de Deus, porque ele sabe que Deus é fiel. Ele confia nessa palavra que Deus é fiel, assim como João não ficou ofendido, tá? Versículo 7, de 7 a 10, vai trazer sobre o testemunho de Jesus sobre João Batista. Testemunho de Jesus sobre João Batista. Vamos ler então de 7 a 10, quando diz assim, ó. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João Batista. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Aqui Jesus está perguntando sobre João Batista, que é o que as pessoas viam quando olhavam para João Batista, tá? Jesus continua dizendo, ora, o que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Aleluia. Aqui, o testemunho de Jesus sobre João Batista traz que Jesus honra João Batista diante da multidão. É isso que ele faz. Ele reforça o papel de João Batista como mensageiro prometido em Malaquias 3, versículo 1. Então, João não era um político instável. Ele não era isso. Ele não era caniço, ele não era frágil. Nem um homem de luxo. É isso que Jesus vem trazer. Ele não se vestia como os que moram no palácio, não. Mas ele se posicionava como um profeta firme e comprometido. Esse era o João Batista, aquele que Jesus honrou na multidão, confirmando ali aqui ele veio fazer. Amém? Versículo 11 fala sobre a grandeza de João, mas a novidade do reino. Diz assim, ó, Jesus dizendo: eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Em outra tradução diz assim, ó: entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então aqui Jesus representa
João representa, Jesus falando de João, Jesus fala que João representa o cume. O que é o cume? Uma palavra que é dita na Bíblia e algumas pessoas não entendem a tradução. Cume tem tanto significado de pequena, como o ponto intenso de uma jornada espiritual. Então, Jesus reafirma aqui que João Batista representava o ponto intenso de uma jornada espiritual. Mas, no reino inaugurado por Cristo, até o menor, quando representa o Evangelho, tem acesso à graça. Até os menores, os menos vistos, mas se está entregando o Evangelho em espírito e em verdade, ele tem acesso à graça, à comunhão e à plenitude do reino de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Versículo 12 diz assim, ó. Vou pegar a minha marca-texto que eu vou marcar esse. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. O que traz aqui para nós nesse versículo? Fala sobre o reino e a violência, né? E nós temos visto isso até nos dias de hoje, não é verdade? Essa frase, ela aponta a intensidade espiritual. Como? Você pode estar perguntando. O reino de Deus, ele requer zelo, paixão e disposição. Disposição para enfrentar resistência. Nós precisamos ser resistentes quando nós decidimos caminhar no reino de Deus. Nós precisamos ter resistência, firmados em fé, para que a gente seja firme, para que nós tenhamos firmeza diante das circunstâncias da vida. Então, sempre vai existir essa luta espiritual, essa opressão. O tempo todo existiu com Jesus. O tempo todo, quando ele começou a se apresentar ao povo, começou essa luta, né? Essa guerra espiritual, essa guerra de poder do homem com o reino de Deus. Do versículo 13 ao versículo 15, nós vamos ver assim, ó, João e a profecia cumprida. É o que nos mostra aqui, quando diz assim, ó. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. Olha só. Então aqui diz que desde o Antigo Testamento já vinha se falando a respeito do reino de Deus. 14. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. 15. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O que traz aqui para nós, né? Sobre João e a profecia cumprida. João Batista, ele cumpre a função de Elias figurado. É isso que traz aqui para nós, né? Elias figurado, coloquei assim entre aspas, alguém no espírito e poder de Elias. João Batista, o que ele veio fazer no figurativo, ele vinha trazer a mesma autoridade e ele tinha o mesmo poder de Elias ao falar da vinda do Messias. Essa é a figuração quando diz aqui que João é Elias. É nesse figurativo, tá bom? Que ele veio como anunciado, como estava anunciado em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Ele veio trazer a mensagem que o Messias chegaria. E Deus tinha dado autoridade para ele fazer isso. João Batista foi um profeta fiel. João Batista foi um profeta que não se desviou em nenhum momento. Ele sabia que o propósito dele era ser precursor do Messias. Precursor é a palavra. Então, no caso, João Batista, onde Deus anuncia que enviará alguém com a missão de chamar o povo ao arrependimento antes do juízo final. Então, essa era a missão dele. E o que ele falava quando ele falava do Messias? Qual que era o maior e principal objetivo? Se arrependam.
Se arrependam, não tem mais tempo, se arrependam. Era o que ele mais falava, né? Era como se ele estivesse dando ali a chamada da última reconciliação. E é o que nós continuamos fazendo até hoje. Com a diferença que hoje nós estamos vivendo tempos que já conhecemos de Apocalipse. Que muita coisa a gente está vendo e que não tem como os nossos olhos fazer que não está vendo. E o nosso posicionamento tem que ser radical na presença do Senhor agora. Do versículo 16 ao 19, fala sobre a geração inconformada. Quando diz assim, ó. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Essa é uma pergunta, né? Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. Olha só, presta atenção aqui. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem, ele está dominado por um demônio. 19. O Filho do Homem, Jesus está se referindo, come e bebe. E todos dizem, vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Aqui, Jesus denuncia claramente uma geração insatisfeita e crítica de tudo. Desde aquele tempo, né? A geração é insatisfeita e crítica de tudo. Aqui, João veio austero e o chamaram de endemoniado. Ele teve um posicionamento limpo. Ele não comia, ele não bebia vinho, ele jejuava. Ele não comia igual a gente come hoje. E ele não comia também igual Jesus comia. A alimentação dele era muito restrita. Ele vivia uma vida de jejum completa. Ele vivia uma vida de jejum para poder se manter em santidade diante do que ele veio fazer. E mesmo assim o povo falava dele. O povo criticava. Porque o povo esperava que ele deveria se vestir como os reis do palácio. Não, ele carregava humildade sobre ele. Ele não dava valor às coisas materiais. Ele dava valor ao que ele veio fazer, que foi proclamar o reino. Depois, Jesus veio como? Jesus veio como acolhedor, certo? Foi isso que ele veio fazer. E chamavam ele de quê? De comilão, de beberrão. Por quê? O problema não é o estilo, mas é o coração endurecido das pessoas. As pessoas, elas sempre vão criticar. É um mal enraizado na alma das pessoas, na alma do povo, desde aquele tempo. Por isso a nossa luta espiritual é diária, porque a nossa alma, ela tende a apontar, a criticar, a reclamar, a resmungar, a cair em erro. Por isso que nós precisamos sempre vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos olhos, vigiar as nossas ações, o que a nossa boca está falando. Então, o coração endurecido das pessoas, essa cegueira espiritual, esse orgulho que destrói, o orgulho destrói a pessoa. O orgulho faz com que a pessoa se ache superior a todos. Faz com que as pessoas orgulhosas, elas acham que elas sabem de tudo, que elas não precisam de buscar conhecimento. O orgulhoso, tudo que você vai falar para ele fala assim, eu já sei. Não precisa falar não, eu já sei, eu já vivi, eu já passei por isso. Para com isso. Que caia por terra agora todo orgulho, em nome de Jesus da sua vida. Nós precisamos ter um coração humilde e aquebrantado. Olha o povo o que fazia naquela época. Criticava João Batista, criticava Jesus.
É só crítica, desde aquela época, e hoje ainda as pessoas arrastam essas correntes nos tornozelos. É um hábito. Parece que se você senta numa roda de pessoas, parece que se não for para falar mal da vida dos outros, não tem assunto. Para com isso. Tá errado. O amor de Jesus é muito maior que isso. Quando você se sentar com uma pessoa, fala da tua vida. Derrama as bênçãos e os milagres que está acontecendo na tua vida. Não vai ficar falando da vida dos outros. Ou se a pessoa que está na sua frente precisar falar, que ela fale dela para você e que você solte palavra de bênçãos, palavra de conhecimento, de sabedoria sobre a vida dessa pessoa, para fazer o ID, ajudando ela a sair desse sistema, desse tempo de deserto que pode ser que a pessoa esteja passando. Então, por causa do orgulho, muitos corações estão endurecidos, caminhando em erro. Pessoas que estão com essa visão fechada, elas caminham em erro. Elas vivem como os ímpios vivem. Amém? Do versículo 20 ao 24 agora traz para nós sobre as cidades que não creram. É bem profundo, tá? Olha só. Do 20 ao 24 diz assim. Eu trouxe muito bem explicado para que você não se esqueça do que você vai ouvir aqui nessa manhã, tá? Vou ler de uma vez, depois eu vou explicar. Então, Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ó, Jesus começou a acusar as cidades onde ele tinha feito muitos milagres. Por quê? Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. E Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupas feitas de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Olha o que Jesus pergunta. Pois será jogada no mundo dos mortos, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Olha como isso é forte. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Olha só. Ver os milagres, vamos começar por essa parte para vocês entenderem. Ver milagres não garante arrependimento, tá? A maior condenação é para quem conhece a verdade, mas permanece indiferente. Você precisa desejar ser transformado, você precisa desejar, crer. A fé você busca ela incansavelmente. A fé é um posicionamento na presença de Deus que você busca incansavelmente, que cada dia você quer mais e mais e mais. Porque é através da fé que você começa a ver os milagres de Deus operar na sua vida, tá? Para quem não sabe sobre a cidade de Sodoma, eu trouxe aqui. Sodoma era uma cidade que predominava o pecado e a corrupção. Era isso que acontecia lá. Eles eram conhecidos por seus atos imorais e de violência, incluindo aqui atos de imoralidade sexual. Então, Sodoma era um símbolo da decadência e da desobediência a Deus. Essa era a cidade de Sodoma. Às vezes as pessoas ouvem falar, mas não sabem realmente o que eram, então eu trouxe para que você que está buscando um conhecimento da palavra de forma profunda e explicativa, eu trouxe esses detalhes porque é muito importante. Amém?
Então, olha só a que ponto chegava a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma foi destruída, tá? Por isso que Jesus relata aqui que Deus teria tido misericórdia pela cidade de Sodoma, se ela tivesse se posicionado. Comparando aqui com as cidades que receberam a verdade e não se posicionaram, tá? Olha só, o ato mais absurdo que aconteceu na cidade de Sodoma eu trouxe para vocês. Ló, sobrinho de Abrão, morava lá, em Sodoma. E aí, quando Deus decidiu que ia destruir a cidade de Sodoma, ele enviou 2 anjos lá para visitar Ló, para avisar Ló. Então, 2 anjos foram visitar Ló a pedido de Deus, a fim de alertá-lo sobre a destruição que Deus traria naquela cidade. O povo era muito imoral, muito imoral. O povo de Sodoma, sabendo da presença dos anjos, os anjos foram na porta da casa de Ló. Planejou abusar deles sexualmente. Olha o nível de decadência daquela cidade. E Ló tentou proteger os anjos quando ele começou a ver que isso ia acontecer, oferecendo àquele povo imoral que queria abusar dos anjos as próprias filhas dele. Mas os anjos não permitiram que isso acontecesse. Então os anjos cegaram aqueles homens, cegou aquele povo que estava querendo atacá-los. E aí, diante dessa ação dos anjos, os anjos conseguiram entregar a mensagem para Ló, dizendo para ele, ó, foge daqui, vai embora para as montanhas. Se você fizer isso, você vai salvar a sua vida e a sua família, mas não olhe para trás. Foi esse o recado dos anjos ali para Ló naquele momento. Então, olha só, por que Jesus compara aqui todas as cidades que receberam a palavra, todas as cidades que receberam o entendimento da verdade através da cura, da libertação. E aí Jesus disse para todas essas cidades, Jesus estava dizendo para eles que eles seriam condenados. A maior condenação seria sobre eles. Por quê? Porque eles sabiam da verdade, mas eles permaneciam indiferentes. Todas essas cidades que eu disse aqui permanecia diferente. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Foi um dos lugares onde Jesus mais fez milagres. O povo se mantinha indiferente. Então, essa palavra aqui traz para nós que conhecer a verdade e continuar no pecado, esse vai receber a maior condenação. Isso serve para nós. Porque se você conhece a verdade, você sabe que é pecado, você sabe que é erro e continua, você vai ser condenado. Não vai receber a salvação. É o pior, porque você faz e o Espírito Santo coloca assim na tua mente, ó, tá errado. Para com isso. Mas você vai lá e ouve a flecha que vem assim, ó, do inimigo. Só mais um pouquinho. Só mais uma vez. Para com isso. Repreende em nome do Senhor Jesus todo o caminho que não é o caminho certo. Toda ação, todo pensamento, toda conduta que você sabe que é errado. Repreende em nome de Jesus, entre em oração, pede para o Espírito Santo segurar na tua mão, conduzir você no caminho certo, conduzir os seus pensamentos, pede para o Espírito Santo te guiar em espírito e em verdade. No versículo 25 e 26, traz sobre a revelação para os humildes. Olha só o que diz aqui. 25 e 26. É um convite, tá? De Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. Então Deus tinha prazer em mostrar a todos aqueles, né? Que naquela ocasião, todos aqueles que Jesus, todos aqueles que Deus queria mostrar o amor e o poder
de Jesus, assim o Pai fazia, assim ele tinha prazer de fazer e de mostrar. Então, mostrar o quê? Você deve estar perguntando. Que o reino, ele não se revela aos arrogantes. Não. Porque os arrogantes estão cegos, eles não vão enxergar, então Jesus não perde tempo. Lembra? Não quer ouvir? Jesus não vai falar. Então não sejamos nós aquele que quer ficar perdendo tempo com quem não quer ouvir sobre o reino. Então o reino não se revela aos arrogantes, mas aos simples, humildes e ensináveis. São para esses que a gente deve levar o ID. São para esses que a gente deve levar a palavra. Aqui, imagina só. Deixa eu falar hoje o que nós fazemos no tempo de hoje, olha só. Quando você compartilha uma palavra no seu Instagram, que é a ferramenta que nós mais temos hoje para usar, quando você compartilha uma palavra que ensina, uma palavra que serviu para você, e você quer compartilhar porque você quer que outras pessoas, ao lerem, também receba aquele ensinamento, receba aquela bênção que está lá. Observa para você ver. As pessoas que você conhece, as pessoas mais próximas de você são as que menos interagem. Na maioria das vezes, quem vai interagir é quem não conhece você ou quem está mais distante. Esses são os que têm um coração ensináveis, que estão prontos para receber da palavra. São os simples, os humildes. Versículo 27 fala sobre a intimidade entre o pai e o filho. Diz assim, ó: O meu pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o filho, a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho. E também aqueles a quem o filho quiser mostrar quem o pai é. Aqui o que está dizendo? Jesus revela que a relação entre pai e filho é única. É isso que ele traz aqui. Por isso, sempre que orarmos, ou que declararmos uma palavra sobre a vida de alguém, nós devemos sempre fazer em nome de Jesus, porque é Jesus quem nos revela a Deus através da oração. É Ele que nos leva diante de Deus através da oração, através do nosso posicionamento, tá? É isso que Ele faz. Por isso que nós sempre dizemos: Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor e venho te pedir nesse dia de hoje que o Senhor me abençoe, que o Senhor me proteja, que o Senhor cuide dos meus filhos, da minha família. Em nome de Jesus eu te peço. Esse é o posicionamento que nós devemos ter em uma oração, porque é Jesus quem nos revela a Deus. Está escrito. Não sou eu que estou falando. Do versículo 28 ao 30 fala sobre o grande convite de Jesus quando diz assim, ó: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quando Jesus diz aqui que os deveres que ele exige de nós são fáceis, sabe o que é? É viver em verdade. Se você viver em verdade, você é liberto. Não tem nada que te prende. Você é aquela pessoa que os outros vão se aproximar de você para pedir um conselho, uma opinião, porque sabe que você não mente, porque sabe que você é de verdade. Então aqui Jesus encerra esse capítulo com um convite cheio de amor para nós, diferente dos fariseus daquela época. Na verdade existe fariseu até hoje, né? Diferente dos fariseus, que impunham pesados fardos religiosos. É isso que os fariseus faziam e fazem até hoje. Colocam fardos pesados, religiosos nas costas das pessoas. Jesus oferece aqui descanso, paz e um aprendizado no discipulado humilde. É isso que ele faz. Aqui, quando eu trouxe que é diferente dos fariseus que impunham pesados fardos religiosos,
Em Mateus 23 traz isso. Eu vou ler para você, quer ver? Ó, Mateus 23, capítulo 4. Diz assim, ó. Mateus 23, versículo 4, diz assim: amarram fardos pesados e os pões nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. É isso que os fariseus faziam. Eles amarravam fardos pesados nas costas dos outros. Jesus não. Jesus pede: venham a mim, todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Esse é o convite que Jesus faz. E ele promete que nos dará o descanso. Sejam meus seguidores, ele pede, e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Então, nós somos seguidores de Jesus e nós devemos fazer o ID. Se você não tem um ministério, você é o ministério de Cristo. Quando você leva a palavra dele através das redes sociais, compartilhando uma mensagem, ou através de uma conversa de mesa com pessoas, onde você consegue ali inserir uma palavra de Cristo, uma palavra de amor. Aqui Jesus promete descanso àquele que segue ele, aquele que vive em verdade, quando ele diz que é fácil cumprir o que ele pede para que receba o fardo leve e o descanso. É só viver em verdade. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você começa a viver em verdade, o começo pode ser difícil, se você não conseguiu ainda. Mas depois de 3, 4 respostas em verdade, você flui. Você mesmo não aceita mais viver na mentira. Porque sim é sim e não é não. É sim ou não. Não tem meio termo. Deus prefere que você fale assim, ó. Isso não é pra mim. Não vou fazer, não quero. Do que você ficar ali, ó. Um pé no certo, um pé no errado. Esses Deus vai vomitar, tá escrito na Bíblia. Deus vomita os mornos. Ele não suporta os mornos. Ele fala que vai vomitar pela boca os mornos. Então a gente tem que ser quente. Se você tá aqui é porque você quer ser quente. Você quer ter o fogo do avivamento do Espírito Santo em você. É por isso que você tá aqui. Todos os dias aprendendo no profundo do conhecimento, trecho por trecho sobre a palavra do Evangelho. Então é esse o posicionamento que nós temos que ter. Viver em verdade. Vem almoçar na minha casa hoje, você recebe um convite. Ó, vem almoçar na minha casa hoje, eu vou fazer um almoço. Gente, se você não quer, fala, não, eu não vou não. Porque eu tô com vontade de ficar na minha casa, eu quero cuidar um pouco das minhas plantas, eu tenho bastante coisa para fazer, hoje eu não vou. Mas não vai para agradar a pessoa e desagradar você, porque você tá praticando uma mentira. Você vai ficar lá naquele ambiente o tempo todo remoendo que você não queria estar lá. E por que você foi? Para agradar os outros. Nós não estamos aqui para agradar os outros. Nós estamos aqui para viver em verdade, para viver em espírito, para ouvir a voz de Deus e agradar a Deus. Porque se você vive em espírito, você agrada a Deus. Se você vive pela alma, você está vivendo as obras da carne. E aí você está vivendo para agradar os outros, está na vida errada. É isso que nós estamos aprendendo aqui. É a verdade. Não inventa história. Ai, não vou porque estou com dor de cabeça, não vou porque estou com dor de barriga. Não inventa história. Sabe por quê? Presta atenção. Você profetiza uma mentira, a mentira acontece na tua vida. Ah, eu cheguei atrasado porque meu carro quebrou. Para com isso. Teu carro vai quebrar. Você está profetizando uma mentira na tua vida. A mentira vai só prendendo você em correntes pior. Toda vez que você declara uma mentira para o mundo espiritual, você dá uma legalidade ao diabo. Põe isso na tua cabeça. A mentira é de quem? Quem é o pai da mentira? Então, que a gente tenha que viver em verdade. Nós somos mulheres cristãs, nós temos que viver na verdade.
Até um abraço a gente não deve dar quando a gente não quer. Sabia? Tem que ter verdade em tudo. Em tudo. Em tudo tem que ter verdade na nossa vida. Não fique inventando mentira de coisas que você não quer fazer. Vamos comigo no shopping? Não quero, tô cansada. Hoje eu não quero. Hoje eu não quero mesmo, de verdade. Ó, vai, bom passeio pra você. Eu quero ficar em casa, eu quero ficar no sofá, assistindo televisão. Na verdade, eu não quero fazer nada hoje, eu quero só ficar quietinha. Ou responde, não, hoje eu vou ter um tempo com o Senhor. Hoje eu vou abrir mão de passear, eu vou ter um tempo com o Senhor. Começa a profetizar na tua vida a verdade que você quer viver. A verdade que você é. Quando você começa a praticar isso, você vai viver o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, no versículo 30. A carga que você vai viver vai ser leve, porque Jesus vai carregar ela para você. Essa é a promessa dele na nossa vida. Amém? O que nós aprendemos hoje nesse capítulo 11? Que Jesus é o Messias prometido, mesmo que não atenda às expectativas humanas. Ele é o Messias prometido. Por que que trouxe aqui isso? Porque veio dúvidas, né, sobre João Batista. Nós vimos que dúvida pode vir, mas a resposta está em olhar para as obras da promessa de Deus. Então, diante das obras de Deus, é que nós vamos ter certeza que é Ele que está fazendo, que é Ele que está operando. Quando você pede algo que para você é impossível e você recebe, ali você está vendo que é a mão do Senhor que está ali operando. Amém? Nós vimos também que o reino é para os que se dispõem a buscá-lo com esforço e humildade. O reino é para essas pessoas. Nós tivemos o entendimento também que o maior risco é a indiferença diante da verdade. A indiferença diante da verdade vai nos condenar. Então, quem faz isso é quem vê e não se arrepende. É aquele que mantém o coração endurecido. E nós vimos também o convite de Jesus. Que o convite de Jesus é para todos que estão cansados das cargas religiosas. Para todos aqueles que estão cansados da carga da religião vazia, da culpa, da autojustiça. O convite de Jesus é para esses. Ele oferece descanso verdadeiro e libertador sobre a nossa vida. Então, esse capítulo 11, ele ensina que Jesus não se encaixa nas caixinhas humanas. Ele não se encaixa. Ele é a verdade. E é a verdade que nós temos que viver. Mas cumpre todas as promessas divinas com perfeição. Todas as promessas Jesus cumpriu e cumpre até hoje. E o dia que você viver, você vai entender o que eu estou falando, se você não viveu ainda. O desafio é não ser como uma geração que critica tudo. Esse é o desafio. É não ser como a geração que critica tudo e não se rende. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Porque isso que é o pior. Aquele que fica criticando e não melhora nunca, né? Esse é a pessoa cheia de orgulho. Aquele que sabe que acha tudo porque ele só critica e não muda. Então ele acha que ele tá certíssimo. E na verdade ele tá erradíssimo. Ele tá vivendo como os ímpios. Então nós precisamos nos render. Nós precisamos nos render diante de tudo que nós estamos aprendendo aqui, tá? O convite permanece aberto. É isso que Jesus faz. Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados. Então, aqui, colocando no nosso dia de hoje, é quando nós fazemos uma oração assim, Jesus, eu tô tão cansada. Alivia o meu cargo, o meu fardo. Alivia o peso das minhas costas. O que eu tô fazendo de errado? Me forja. Me dá um posicionamento, me dá um direcionamento. Me traz em sonhos, em visão. Me traz através de um profeta do Senhor para falar comigo. Fala comigo, Jesus, aonde eu tô errando. É isso que nós precisamos fazer, tá bom? Mas ele também trouxe alerta nesse capítulo. Quando ele falou sobre as cidades. Quando ele alertou as cidades
que foi quando elas souberam da verdade e continuaram em pecado. Jesus também traz esse alerta, tá? Então, você tem ouvido a voz do convite de Jesus na sua vida? Ou você tem sido indiferente ao chamado? O que Jesus está chamando você para fazer? Reflita sobre isso. Qual chamado Ele está fazendo para você? Qual é o chamado de Jesus? Ele está pedindo para você voltar para a casa do Pai? Ele está pedindo para você se posicionar? Ele está pedindo para você fazer o ID com mais intensidade? Qual é o chamado? Você está buscando fazer diferença nesse chamado? Ou você está fazendo de conta que você não está vendo o que está acontecendo? Reflita sobre isso. Não se deixe enganar. Não tenha um coração endurecido. Queira ter um coração forjado na presença do Senhor, tá? O descanso para a alma é encontrado não na fuga, mas em Cristo. É em Cristo que você vai ter descanso da sua alma, tá? Na entrega total da sua vida para Ele. Quando você fizer essa entrega total, o seu jugo será leve. Com esse ensinamento de hoje, eu desejo que o despertar do seu espírito, do seu coração, seja maior do que o de ontem. É isso que eu desejo para você. Que você tenha consciência que é preciso viver o que você sabe que é certo. Esse é que eu desejo para você hoje. Que você viva o que você sabe que é certo. Porque fazer o certo é o que você tem que fazer. Mesmo quando ninguém está vendo. É nessa hora que ninguém está vendo que o seu caráter é apresentado a Deus. Porque ali você está sozinho. Então, se você faz o certo mesmo estando sozinho, você está apresentando o seu caráter a Deus. Deus está te vendo. É no teu silêncio que Ele te vê, é no secreto. E Ele te exalta. E te exalta com força, quando for a tua hora. Peça ao Espírito Santo de Deus para que o seu caráter seja forjado, até ele ser semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Peça isso em oração. Quanto a esse cansaço emocional que você sente, esse cansaço emocional que te esgota, esse peso nos seus ombros, entrega tudo a Jesus. Deixa Ele cuidar de tudo isso para você. Faça isso através de uma oração sincera, simples, com o coração humilde. Amém? Quem está acompanhando aqui desde o primeiro capítulo, ou quem entrou ontem, ou quem está aqui hoje pela primeira vez, está conseguindo ter o entendimento da palavra do Senhor de uma forma diferente? Está conseguindo entender como que Jesus veio trazer a palavra? Se você está conseguindo entender de uma forma diferente, como antes nunca você ouviu, coloca que sim, para eu saber. Se o que o Espírito Santo está pedindo para que seja entregue está chegando até você. É importante. É importante também você, se puder, acompanhar com a sua Bíblia. Mesmo se a sua Bíblia for outra tradução, o significado é o mesmo. A mensagem é a mesma. E grifem tudo que for importante. Porque um dia você pode precisar de uma palavra e aí você abre a sua Bíblia numa parte aleatória e aí você vê que ali está grifado e ali é aquela resposta que você procura. Amém? Nós temos muito que ser enchidas ainda. Hoje é isso que eu desejo. Que hoje você esteja mais cheia do que ontem. Que hoje o seu desejo de despertar o seu espírito seja maior do que o de ontem. Na presença de Jesus, cumprindo o que Ele vem pedindo para você. Amém? Para quem está hoje aqui pela primeira vez, no Instagram do Ministério, tem muitas mensagens poderosas de edificação, tanto para a sua vida como para a vida de outras pessoas. Às vezes nós não temos a palavra certa para levar para alguém. Nós não sabemos como dizer, mas lembra que ontem o Espírito Santo trouxe.
na palavra diz que o Espírito Santo vai nos dar a palavra certa na hora certa. É sobre isso. Então, quando você vê uma palavra dita que você sabe que vai edificar a vida de alguém, faça isso através das suas redes sociais. Compartilhe. Hoje é uma ferramenta poderosa que nós temos e nós devemos usar para isso e não para outras coisas que não edificam e não para coisas erradas. Amém? Vamos terminar? Vamos fazer uma oração para abençoar o nosso dia e agradecer pelo estudo dessa manhã. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi colocado aqui hoje, sobre alguma passagem? Não? Amém. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Sinal que o que Ele está pedindo para que seja feito está sendo feito, não é? Então vamos orar? Curvem sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano e que o nome do Senhor e de Jesus está acima de todo nome. Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco na presença do Senhor agora e apresento cada mulher que está presente nessa live, cada uma que veio buscar o Senhor de forma a te conhecer mais profundo, a ter um conhecimento mais fácil, um conhecimento profundo da Tua palavra, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, conhecer ao Senhor cada dia mais, entender de tudo que o Senhor pediu, de tudo que o Senhor pediu desde aquele tempo e nos pede até hoje para que a gente faça. Espírito Santo de Deus, esteja sobre a nossa vida, conduza os nossos pensamentos, conduza as nossas ações, conduz tudo o que nós devemos fazer diante de decisões, de situações difíceis que nós podemos enfrentar no dia de hoje. Abre os nossos olhos, que nós tenhamos olhos sensíveis, que os nossos ouvidos sejam sensíveis para que nós possamos te ouvir e ver os sinais do Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, de uma maneira fácil, de uma maneira que nós podemos entender os seus sinais, que nós possamos ter certeza que é o Senhor que fala, que é o Senhor que nos mostra, que é o Senhor que nos aponta ao que devemos fazer e dizer. Em nome de Jesus, protege a nossa vida. Protege, Senhor, a vida da nossa família, os nossos negócios. Eu consagro ao Senhor tudo o que nós precisamos fazer nesse dia de hoje. O nosso trabalho, as tarefas de casa, os cuidados com a nossa família e também com a nossa própria vida. Envie pessoas até nós, Pai. Pessoas que são do Senhor, amigos que são do Senhor. Afaste de nós tudo que nos afasta do Senhor. Afasta do nosso convívio todo aquele que não edifica a nossa vida e nos traga amigos novos que nos edificam e que também querem ser edificados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós te pedimos, meu Pai. Eu consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento, onde juntas nós estamos buscando viver o Teu amor e o conhecimento mais profundo, onde nós estamos buscando o avivamento do Espírito Santo em nós, porque o primeiro avivamento, Pai, nós sabemos que começa dentro de nós. É isso que nós estamos buscando, porque é isso que o nosso coração deseja, o nosso espírito clama pela presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a fazer com que a nossa alma se cale poderosamente através de jejum e oração. Que essa consciência grite na nossa mente. Que nós tenhamos a consciência da necessidade de te buscar, Pai. De fazermos jejum e oração na Tua presença, para que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz. Eu entrego ao Senhor tudo o que aprendemos aqui hoje, Pai. Coloco no seu altar e agradeço ao Senhor por toda a palavra de conhecimento e de sabedoria
derramada na manhã do dia de hoje. E em nome de Jesus, peço a bênção do Senhor para o nosso dia. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada a todas vocês, mulheres de Deus, mulheres que estão buscando esse avivamento incansável. Que presença sobrenatural do Espírito Santo. Aleluia. Oh, Jesus. Alguém sentiu a presença do Espírito Santo na oração? É muito forte o que o Espírito Santo está fazendo aqui com a gente todas as manhãs. E toda aquela que está disposta e disponível, recebe tudo que é colocado em oração. Esteja disposta com o seu coração aberto e você recebe. Na medida que você pedir, você vai receber. Na medida que você buscar, você vai receber. Queira receber o que está sendo derramado sobre a sua vida. Porque sendo derramado sobre você, você recebendo, você transborda. E transborda, quanto mais você transbordar, mais você recebe. É como uma caixa d'água. Uma caixa d'água, ela tem uma boia, certo? A água enche. A hora que chega na boia, a água para, certo? Se você esvazia, enche de novo. Se você esvazia, enche de novo. Se você não esvaziar, a água vai ficar sempre ali, ó. Assim é a bênção. Assim é a unção sobre a sua vida. Se você não derramar, a unção que você recebe apaga. A água parada faz o quê? Fica ruim, não fica? Cheia de lodo. Transborda. Queira ser renovada a cada manhã. Amém? Que o Senhor Jesus seja a sua maior e melhor companhia do dia de hoje. Observa só. As pessoas ao seu redor, se permita ser usada. Se permita estender a mão para aquele que chegar até você no dia de hoje precisando de uma palavra ou de um simples copo de água, que pode ser simples para você, mas para ele que vai receber não, porque ele está com sede. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor te ajude, que essa palavra fique guardada no teu espírito, no teu coração. Amém? Até amanhã. Tchau. Deus te abençoe.